Olá, sou Rodrigo Bertozzi, estrategista em negócios jurídicos, inteligência artificial e tantas outras coisas dentro do mundo jurídico. E vamos começar oficialmente o nosso encontro sobre como ser um palestrante de sucesso, como dominar algumas técnicas bem estruturadas. E eu dou logo a primeira dica, que é o TED Talks, um dos melhores lugares para vocês assistirem, né? O tipo de palestra que é feito, a modulação de voz, a história que é contada, isso é muito, mas é muito interessante a estratégia que eles usam, né? E o primeiro lugar é você ser magnético. E ser magnético tem a ver com a postura que você adota, a maneira que você se movimenta, o tom que você modula a tua voz para o alto, para baixo, né? Isso tudo vai trazer uma emoção, né, uma força da tua história, uma força da tua oratória. Claro que tudo isso tem que ser muito estruturado, sabe, gente? Quanto mais nós fizermos um trabalho profissional, melhor vai ser o impacto na plateia, e esse impacto se traduz em diversos benefícios para nós, entre eles o aumento do arco, principalmente da influência. Pensa que o arco de influência nada mais é do que você pegar uma pedra e jogar várias vezes num lago. O que vai acontecer? O círculo que aquele lago faz, ele vai sendo amplificado cada vez mais. Então, cada pedra dessa é uma oratória que você está fazendo, é um vídeo que você gravou, é uma palestra que você está dando, e não importa o tamanho de público, né? Pode ser para 1.000 pessoas, já falei para 1.000, 1.200, já falei para 5 pessoas. E quando eu falei para 5 pessoas, era um, pasmem, assim, era um curso em São Paulo, lá em 1998, o segundo curso sobre marketing jurídico no Brasil, e só tinha 5 inscritos. E o evento era de 8 horas. Então eu tinha que ficar 8 horas somente com 5 advogados, ou seja, 5 participantes. Eu chorei no hotel. Acreditem, cheguei no hotel, chorei, falei, cara, meu Deus do céu, né? Eu só tinha R$ 150 ali pro almoço, etc., que é o que a empresa me deu, né, na época. Né? Eu estava começando no marketing jurídico, aliás, eu criei o marketing jurídico no Brasil como pioneiro dessa matéria, mas no começo foi tudo muito difícil, né? Você convencer um público como advogado é muito complexo. E aí eu estava lá, né, no hotel, falei, cara, o que que eu vou fazer com 5 pessoas? Muito desanimador, tal. E aí eu tive uma ideia. Falei, vamos fazer o seguinte, era para ser um auditório enorme, imagina, um fracasso retumbante daquele, mas era um evento caro. Era na faixa de uns R$ 2.500. Então, assim, em tese o evento se pagou, né? E pagou meus honorários. Então, a gente foi lá, colocou uma mesa de reunião, né? Uma televisão, na época ali, enfim, uma TV, com meus slides, e eu fui dando a palestra e conversando com eles. Resumindo, dos 5, eu levei para casa 4 contratos de consultoria, né? Então, aquilo que parecia algo dramático, um fracasso, se tornou algo que trouxe mais de R$ 200.000 para mim em contrato. Então, ser o palestrante, dominar a oratória, né, se adaptar ao que tem na tua frente, é algo muito magnético. E é isso que eu vou trazer para vocês, né? E quando se começa uma palestra, sempre conte uma história de início. Uma história que possa ser particular, sua e verdadeira. Foi o que eu acabei de fazer. É uma história verdadeira, né? Aconteceu comigo. De fato, eu chorei no hotel e eu quero que vocês, quando comecem uma palestra, façam algo parecido, tá? Coloquem ali uma história que você vai contar, que se estruture com a ideia, que esteja conectado com a ideia central da tua palestra. Sempre a gente faz essa modulação, tá? Então, pense dessa maneira quando forem estruturar toda a sua palestra. Eu vou mostrar tudo passo a passo, então não se preocupa ainda, mas é isso, tá? É uma entrega também. Então, aquelas pessoas que é muito comum na advocacia, né? Você vê lá num congresso, numa palestra, tá lá a pessoa sentada com o microfone. Ou então ela está de pé, porque, né, vai ali para o púlpito, fica lá
mas os slides são uma porcaria, são mal feitos, tá? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que vocês fazem isso, tá? Estou pegando quase que a totalidade dos eventos que eu participei, foi mais de 1.100 eventos que eu fui palestrante, e claro, eu tinha que esperar os outros falarem também, né? Geralmente eram congressos, muitos deles foram em OABs em todo o país, passei por 25 OABs no Brasil, e sempre tinha lá evento, advogado falando antes, tal. Gente, é um terror, né? E aí, claro que eu me destacava. Eu chegava lá com uns slides maravilhosos, bem feitos, tudo estruturado, falando alto, falando de pé, andando no palco de um lado para o outro, não me contentando, tá, em ficar ali sentadinho falando no microfone. Isso é sonolento para quem está assistindo. Todos nós somos, em dado momento, a peça que fica ouvindo e deveria estar prestando atenção nos palestrantes. Então, fica aqui a segunda dica, né? A primeira eu já dei, que é contar a história. A segunda dica, quando vocês são quem está assistindo algo, né? Anotem os trejeitos do palestrante, se você gostou. Nossa, interessante o que ele fez aqui. Muito boa a história que ele contou, né? Então, além do aprendizado que ele está lhe trazendo, desenvolva, preste atenção na técnica que está sendo usada, tá? Isso é muito relevante. Preste atenção também na lógica do evento. Se você não compreendeu que está naquele evento, é porque você é comprador de alguma coisa, tá? Sempre vai ser assim. Nós construímos eventos para colocar uma armadilha, entre aspas, né, de influência, para que você compre algo, certo? Então, se é um evento ali, né, de direito constitucional, os palestrantes estão vendendo algo, estão vendendo a si mesmo, estão vendendo seus livros e assim por diante, tá? E nós vamos fazer o mesmo, ok? Então, às vezes, você fica tão impressionado com um palestrante que você, por exemplo, diante de uma causa importante, né, digamos que é um profissional que está em Brasília, que tem bom acesso aos tribunais superiores. Não, essa causa aqui de milhões que eu tenho com o cliente, é melhor eu entregar para ele também e a gente fazer ali uma parceria, né, porque o processo vai andar mais rápido, assim por diante. Você ficou impressionado com aquela pessoa. Então, seja a pessoa que impressiona também os demais, né? E isso é ser magnético. Agora, aquilo de falar sentado, né? De falar com a mesma voz, é sonolento, ninguém suporta mais isso, gente. Nós estamos na era da dopamina. As pessoas, imagina, vocês que têm Instagram, todos nós, né? O que quando te pedem para gravar um vídeo? Nossa, 3 segundos é o gancho. Em 3 segundos é o gancho viral. Você tem que fazer algo que a pessoa se conecte com você muito rapidamente. Isso é muito difícil para a advocacia. E eu vou assinar num próximo evento, tá? Que é o Masterclass de Storytelling. Mas isso, vamos concentrar aqui ainda. Então, essa habilidade, esse chuva de dopamina, fez com que muitos advogados que ninguém conhecia surgiram na pandemia e advogados muito tradicionais sumiram, desapareceram, gente. É incrível o que aconteceu na pandemia, né? Então, trouxe gente que ninguém conhecia, porque dominava o código de viral, né? De se estar produzindo conteúdo, estar construindo o seu conceito, tá? Fazendo webinários, por exemplo, fazendo bate-papos. Essas pessoas tomaram a liderança. Muitos escritórios tradicionais que eu trabalho ficaram realmente pasmos, eles não sabem o que aconteceu. E perderam clientes, sim. Aconteceu muita coisa na pandemia, gente, tá? Então, vamos neutralizar tudo isso e nós sermos as pessoas dominantes dessa história, tá bom? Então, eu estou propondo para vocês uma arquitetura de emoção, né, muito presente na obra do Carmine Gallo, tá? Do TED Talks, onde ele ensina muito as táticas do storytelling. Eu me baseei em parte nele, em parte no Chris Anderson também, tá? Ambos são maravilhosos. Depois vai estar no meu material aqui. Mas é isso, tá? Carmine Galo de um lado, Cris Anderson do outro. Você vai estar muito bem acompanhado no super desenvolvimento de palestras, tá bom?
E é isso, é ser diferenciado. Por que que eu falei para levantar? Porque 90% fala sentado. Porque 90%, 95% os slides é uma porcaria, tá? É mal feito. Não é capaz de contratar, não consegue? Tudo bem. Não sabe mexer no Canva? Tá tudo certo, ok? Mas contrata então um profissional de designer para fazer uma baita palestra para você, tá? Os slides têm que ser maravilhosos, ok? Não sei se eu acertei hoje, tá? Mas que eles têm que estar interconectados, tem que ter uma estética organizada, tem que ter no mínimo dois padrões de fonte, tem que ter, né? Não é uma bagunça, tá? Tem que estar bem organizado, ok? Então, logicamente, vocês vão receber todo esse meu material, tá? E agora vamos nos preparar, tá? Então, eu dividi em dois pedaços, tá? A preparação para você se tornar um palestrante, né, com tema central e assim por diante, e depois as dicas na palestra em si, tá bom? Então, vamos lá. E qualquer dúvida, fique à vontade para colocar aqui no chat, tá bom? Agradeço muito aí essa contribuição de vocês. Então, a paixão pelo tema. Então, qual é o tema central? Coloca para mim só numa frasezinha aqui no chat, qual é o tema central que você vai falar, né? Então, é comércio internacional, por exemplo. Então, tem que ter essa paixão pelo tema, né? Logicamente que comércio internacional é muito fácil, né, gente, para pesquisar os dados. Hoje, com o Gemini, com o Chat GPT, com humanos, aliás, o humanos dá um show em pesquisa de dados, tá? É incrível, você rapidamente vai lá e consegue estruturar dados com o Deep Research, por exemplo, onde ele vai caçar dezenas, centenas de fontes, e aí você vai poder estruturar aquilo que você está falando, tá bom? Aliás, eu ainda não vi aqui, cadê onde é que está o tema central do que você vai falar, tá? Então, para conectar o tema central, quem é o público-alvo, né? Então, digamos que eu vá falar para, por exemplo, produtores rurais. Até trouxe o case para falar disso, tá? Produtor rural. Então, eu vou falar lá para produtores rurais, por exemplo. Onde que eu vou falar? Geralmente numa churrascada, né? Óbvio. Então, eu vou criar ali um conceito de influência numa churrascada, porque eles não vão ficar num hotel, né? Numa plateia lá, escutando um advogado ou uma advogada falar, por mais brilhantes que vocês sejam, tá? É muito mais raro. Então, claro, a gente vai criar um outro tipo de evento, um outro tipo de arco de influência para nós pegarmos esse público, ok? E tomarmos a liderança na conversa. Do outro lado, pessoal do agronegócio, aí eu tenho diretores, por exemplo, diretor de pessoas, eu tenho a área fiscal da empresa. Então, o produtor rural, ele age de um jeito, mas a empresa do agronegócio age de outro. Aí, para essas pessoas, eu posso falar muito bem estruturado, todas as imagens interconectadas com máquinas, equipamentos do agro, campos de soja, colheita, né? Personagens como essa aqui, né? Essa linda mulher que está aqui, por exemplo, essa linda advogada, né, criada por inteligência artificial, vai estar, logicamente, em todos os seus slides, tá? Então, isso é muito bom, muito interessante, ok? Então, veja só é possível ser verdadeiro numa palestra se de fato você domina o tema, tá? Então, aquelas palestras de improviso, etc., nem eu gosto de fazer, tá? Por mais experiência que eu tenha, e para ser sincero, a minha primeira palestra foi com 17 anos, tá? Tô com mais de 50. De lá para cá, eu tenho o mesmo medo no início. Minha barriga, ela dói, né? No começo eu falo umas besteiras, blá, 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 né? Estamos aqui num webinar, mas numa palestra ao vivo, eu levo algo em torno de uns 10 segundos para as pessoas passarem a me entender. Porque eu falo, tô tão nervoso que ela fala assim, juro para vocês, é inacreditável. Se alguém aqui já me viu ao vivo, sabe, né? Mas a maioria nem percebe, porque eu vou dominando em dado momento e isso vai sumindo, né? Mas o início eu tenho medo até hoje, gente, sabe? Às vezes eu tenho a sensação que eu vou passar mal, mas isso passa bem rápido. É uma blindagem emocional que nós vamos construindo, tá?
mas é uma paixão também. Então, a paixão de falar para os outros, de levar um conhecimento, de espalhar uma semente, ela vai retornar para nós em clientes, vai retornar para nós em convites para ser palestrante em outros eventos. E se ninguém convida a gente, nós mesmos fazemos o evento, né? Então, é assim que as coisas vão funcionando e vão tracionando para todos nós, ok? Então, quem é você, tá? Qual que é a principal habilidade que você tem no dia a dia do teu negócio jurídico, da tua carreira, né? Se é uma palestra interna, como foi comentado aqui, que trabalha dentro de uma companhia, eu tenho que treinar os meus colegas, então eu vou dar um show, tá? Eu quero que vocês coloquem essa palavra-chave, ou então essa ideia vírus, de que vocês vão dar um show toda vez que vocês forem falar. Por isso que nós temos que estar extremamente bem preparados, tá? Diante de um desafio desse. Porque é um desafio falar em público, né? Eu sempre escutei uma história, eu acho até que meu pai já falava essa história, é muito antiga, né? Que as pessoas que têm pesquisas no mundo todo, do que você tem medo? E sempre a maioria fala que é falar em público. O segundo lugar é morrer. Aí eu sempre fiz a piada. Então, beleza, eu prefiro então discursar no teu enterro, né? É muito mais fácil para mim discursar, dominar a oratória no teu enterro, falar super bonito, do que eu ter medo disso, de morrer, né? Então a gente precisa dominar o receio e tomar a frente do arco de influência, tá? Você só vai ganhar com essa história toda, né? Vai ser promovido no teu departamento jurídico, vai crescer dentro do teu escritório, caso você não seja sócio, você vai expandir a base de clientes, a base de parceiros, por você ser um palestrante. Digamos que eu seja um advogado tributário. Eu vou dar palestras para o arco dos influenciadores. Quem que é o influenciador que traz muito cliente para o tributário? São os contadores, por exemplo, né? Então, eu vou criar palestras que vão dar show para os contadores. E eles vão ficar tão fascinados por mim, por você. Estou falando de mim aqui, mas é todos nós, tá? Por nós, que eles vão trazer a base de clientes dele para a gente em parceria, porque eles não são capazes de questões tributárias muito complexas, eles precisam de advogados. Então, quanto mais eu abrir a influência para cima dos contadores, melhor eu vou trazer clientes para mim, né? Digamos que fossem para médicos, a mesma coisa. Agora, se eu vou tentar dar uma palestra para médico, alguém aqui é da área de médicos, fala para médico, hospitalar, enfim, indústria da saúde, né? Vocês sabem que o médico, por exemplo, ele não vai numa palestra sobre, imagina, sobre erro médico, procedimento, imagina, ele teria vergonha de ir, né? Talvez os jovens até poderiam aparecer. Então, qual é a palestra, Bertozzi, que eles viriam? Né? Marketing médico. Então, você, falando de marketing médico, você convida a gente que é da área de marketing médico, talvez até você consiga um patrocinador da área farmacêutica, tá? Que vai pagar todo o evento para nós. Olha que maravilha. E você está lá no palco, vai ter médicos de várias especialidades, porque eles querem lotar o consultório deles e eles não sabem fazer marketing médico. Aqueles que dominam o marketing médico se tornam, tem aí o consultório lotado até final de dezembro, dependendo do caso, até final de dezembro de 2027. Não é isso? Pois é, né? Aí depois é desafios de gestão, que não vem aqui o caso, tá? Então, essas pessoas estão se tornando muito dominantes. E começa por aqui mesmo, tá? Então, qual é a história poderosa que vocês têm, né? Ligada ao tema que você vai falar, tá? Qual é a grande, digamos assim, qual é o grande problema que aquele público-alvo teu está enfrentando naquele momento e você vai trazer uma solução, né? Vou falar novamente. A maior parte dos advogados que eu conheço falam apenas para outros advogados. Isso é um erro estratégico, tá? É um erro brutalmente estratégico. Você vai pegar aí uma caneta agora e vai desenhar o público. Então, legal, o público jurídico, você vai falar. Não estou dizendo para você parar de falar para o público jurídico. É importante.
Você pode trazer futuros talentos para a tua banca, boas parcerias com outros advogados que se sentirem impactados com a tua fala. E, logicamente, eu quero que você desenhe outro público-alvo. São empresários? Empresário é muito genérico, gente. Então, eu tenho que posicionar a minha fala de maneira muito objetiva. Então, mais uma vez, quem é você? Quem é o público-alvo? Qual é o big picture? Qual é o grande desenho qual é a dor dessas pessoas que nós vamos resolver, tá? Isso é paixão pelo tema que você vai trazer. Não é simplesmente colocar lá que vai falar sobre a Lei 7.414 em cruzamento com não sei o quê, e querendo que empresário vá assistir um evento desse. Eles não vão lá. Agora, de novo, se eu sou tributarista, eu vou falar então para advogados, posso falar assim, para aumentar o meu poder dentro do meio jurídico, né? Dois, vou falar para o arco ali dos contadores, já expliquei por quê, para eles trazerem uma base de clientes dele para nós, né? E três, para quem que eu posso falar? Para o departamento fiscal das empresas de médio porte para grande. Posso. Que tema que é muito atraente, né? Lógico que agora estamos em reforma tributária, mas vamos imaginar que a gente não tivesse em reforma tributária, né? Qual que seria o tema? Eu falaria sobre gestão financeira de empresas, né? Futuro das empresas da construção, planejamento financeiro. Nossa, mas eu domino isso? Não, queridos, a gente chama os parceiros que dominam, né? Convida um palestrante que você tenha visto, alguém de uma empresa de consultoria financeira naquele setor, ele vai dar uma palestra dele também e você vai dar a tua, né? Só que a tua vai ser, logicamente, menos técnica que a dele, né? A tua é magnética, é de impacto, é de, sabe, deixar o pessoal pegando fogo ali na plateia, no bom sentido. E aí vem palestra técnica, claro que você vai dar um tema técnico também, não é? Mas não tem que ter medo, não, de você revolucionar a forma de falar, tá? Tira isso da cabeça. Isso é uma construção que foi feita no banco da faculdade, nos bancos de mestrado. Nós precisamos abandonar a linguagem, o juridiquês, e assumir a linguagem na qual é do nosso público-alvo. Gente, eu já trabalhei com ex-ministro de STF, né? Ex-juiz, ex-desembargadores. O que eu mais escuto é: nós não suportamos o juridiquês. É muito chato. Imagina numa palestra, né? Mas isso já ficou bem claro para todo mundo, tá? Então é isso, tá? Essa paixão é o motor, é ser memorável naquilo que eu estou fazendo. Bom, então vamos lá na estrutura, na espinha dorsal do que eu estou comentando aqui, tá? Então, por exemplo, desculpa, qual é o título da palestra? Eu sempre começo pelo título da palestra. É uma maneira minha de trabalhar, tá? Então, eu vou lá, já escrevo qual é o título e o subtítulo ele tem que responder ao título, tá? Então, vamos pegar aqui o exemplo: o poder dos explicadores, tá? Aí, como os explicadores passaram a dominar o mundo, entenderam? O poder dos explicadores é o título, né? Que é uma tese minha nova, e embaixo eu estou respondendo a esse título. Então, comecem por aí, tá? Todos os meus 21 livros, por exemplo, eu comecei pelo título. Eu não tinha nada sobre aquele tema, mas eu chegava lá, a nova era das marcas jurídicas. Uau, que título bacana! E naquele ano, por exemplo, agora nem lembro mais quando eu lancei esse livro, né? Naquele ano, eu falei sobre a nova era das marcas jurídicas. E cada palestra que eu dava era mais um artigo que eu escrevia e era mais um pedaço do livro que eu estava desenvolvendo. Eu uso muito essa tática que eu chamo de teoria polvo, tá? Sempre. Por quê? Porque ela me ajuda a usar a mesma argamassa e transformar ela em várias questões, tá? Por exemplo, hoje, desenvolvendo essa palestra, eu desenvolvi 3 artigos usando inteligência artificial.
Claro que eu tenho que revisar, mas eu tenho 3 artigos, 3 roteiros que eu vou estar falando sobre isso. Por quê? Porque o Instagram pediu para fazer 2 vídeos por semana e no mínimo 3 postagens, tá? Ele está com um novo recurso dentro dele ali. E ele fala para você o que está faltando no teu perfil. Falei, poxa, estou sem ritmo mesmo. Preciso aumentar meu ritmo. Então, vale para todo mundo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Criamos o título da palestra e o subtítulo. Explique em frases curtas, então. Então, a nova era da marca, enfim, das marcas jurídicas, no meu caso, meu público-alvo já expliquei, são vocês, né? Digamos que você fale na área previdenciária, né? Qual que seria o título? Como se aposentar com qualidade? Aí, como é que o subtítulo explica aquilo, né? Digamos que é para um público de um maior poder aquisitivo, tá? E tem interesse nesse tema. Por outro lado, digamos que você é um advogado previdencialista regime próprio. Nós temos quase 12 milhões de servidores, 12 milhões de servidores na ativa, né? Eu posso criar temas que impactem a vida destas pessoas, para trazer elas para o meu escritório. Digamos que eu sou da área de família. Que título que vocês criariam se fossem da área de família, né? De alto impacto, sabe? Para trazer curiosidade para as pessoas, trazer ensinamento para elas e assim por diante, né? Descreva 5 pontos da palestra que você vai dar. Ele tem que ser meio mágico, né, pessoal? Digamos que você só tenha 20 minutos. Assista TED Talks. Eles falam coisas inacreditáveis em 8 minutos, em 12 minutos, em 20 minutos, tá? É você modular para o tempo que você tem, né? E toda vez que eles tentam me espremer em congresso, nossa, enfim, seu Bertozzi, o apelido de guerra não é Bertozzi, né? Ah, seu Bertozzi, felizmente aí o evento está atrasado. Culpa dos advogados que não conseguem cumprir o tempo que foi destinado a eles, tá? Mas tudo bem, os palestrantes. Geralmente acontece esse evento jurídico, um desrespeito com o tempo, né? Isso tem muito a ver com a maneira que é construído, mas não é o caso aqui. Então vamos lá. Era 50 minutos, o cara chega para mim em cima da hora e fala que é 30, né? Tudo bem. Eu vou lá, pego um papel de anotação, corto rapidamente os slides que eu sei que não vai dar, não tem como aquilo eu usar, né? Não dá sequer tempo de eu fazer isso no computador. Então, na hora que aparece o slide, eu já passo, porque eu estou contando o tempo. E eu cravo os 30 minutos que eles me deram, sendo que era para ser 50, né? Tá? Então, sempre fique preparado para esses acontecimentos. Quando você passa a entrar num circuito de palestras, tudo pode acontecer, né? Então, quando você tem paixão pelo tema, eu tenho, vocês estão vendo que eu tenho paixão pelo tema, tá? Então, faça isso que está aqui na minha tela, use, eu vou mandar esse material para vocês, isso é de vocês, é claro, né? Então, a palestra inteira, ela tem que ter uma ideia central. A gente não vai fugir da ideia central. Veja que eu dou uma dica que está no Instagram, volto para a palestra, tá? Volto para dar uma ideia aqui para vocês, como, por exemplo, digamos que você, mais uma vez, você é da área pessoa física, tá? Por que que você não cria um podcast, tipo um bate-papo? Ah, mas isso não é palestra, Bertozzi. Claro que é. Isso você vai acostumar um público e aí depois você lança um webinar, por exemplo, e futuramente aí perto do teu escritório, perto do teu arco ali de influência, você vai fazer também isso, né? Para os teus clientes, trazendo algo diferenciado, tá? Sempre tentando impactar as pessoas. Já já eu conto uma história genial de um escritório da área previdenciária, regime próprio, tá? Já explico para vocês. E aposentadoria especial. Então, cada história que você desenvolver nesses 5 pontos chaves, ela tem que estar interligada e ela tem que servir de reforço para a ideia central, tá? Então, esse é uma das coisas assim, mais relevantes que a gente constrói nesse tipo de palestra, tá bom? Vocês estão vendo meus slides, né? Eu estou nele, eu estou dentro dele, dentro desses nossos slides. Me ajudem aí comentando se eu estou realmente, está tudo certo com os slides, vocês estão vendo eles, né?
O Zoom ele tem essa coisa de repente você não consegue enxergar se você está dentro do slide, né? Ah, então beleza. A doutora Cintia aqui já deu ok para mim, né? Show de bola. Quem quiser também falar, melhor, tá? Então aqui é um slide para que eu já vim falando dele, né? Que é o público-alvo que você vai falar, né? Você destinar com muita clareza, fazer uma pesquisa, por exemplo, do tamanho desse público-alvo, tá? Vou dar uma ideia para vocês do mercado que eu estudei há pouco tempo, mercado da área da saúde, tá? Então, olha só, vai lá no Manus, por exemplo, ou então no ChatGPT, constrói um prompt bem adequado, né? Então, você é um especialista, em estudos de perfil de público, com 20 anos de experiência. Lembra? Precisa construir o avatar para você fazer um bom prompt dentro das inteligências artificiais generativas, né? Então, Gemini, o ChatGPT e humanos, tá? Eu tenho preferência na pesquisa pelo humanos, tá? A minha preferência, porque ele constrói boas pesquisas a partir desse modelo, nessa modelagem, tá? Então, solicita lá o ecossistema daquele mercado, quantas pessoas tem. Então, na área médica, eu fui, claro, fui buscar fontes, não só de inteligência artificial. O que que eu encontrei? 7,8 milhões de pessoas trabalham neste universo. Mas, Bertozzi, os médicos representam apenas 595 mil. Exatamente. Então, 595 mil. Enfermeiros, eu tenho quase 1 milhão. Auxiliar de enfermagem, 1,5 milhão, tá? Só aqui, olha quanto a gente já tem, né? Um número muito respeitável. Aí eu tenho quem trabalha nas farmácias, nos hospitais, os administrativos, por exemplo. Farmácia, então, nem se fala, um grande universo de farmacêuticos, tá? As pessoas que estão atuando ali. Tem o material hospitalar, tem os health techs. Olha o tamanho do universo desse mercado. 7,8 milhões de profissionais estão ali. Então, se eu sou um escritório de pessoa física, uau, tenho 7,8 milhões para construir minha estratégia, para ser um palestrante para esse público, por exemplo. Tá? Se eu sou da área empresarial, opa, tem centenas, aliás, desculpa, tem milhares de empresas no ecossistema do mercado de saúde. Hospitais, já falei, clínicas, eu tenho, são 9.700 e poucos hospitais, tenho milhares de clínicas, tá? Tenho quase 1 milhão de biomédicos, né? Até esqueci de falar isso, né? O mercado que mais cresce no país no setor médico é biomedicina, né? Nós estamos envelhecendo, né, gente? Lógico que eu tenho 30 aninhos só, né? Mas nós estamos envelhecendo. E para isso precisa de produtos profissionais e advogados. Uau! Então, se você fala para este mercado, se coloque dentro dele. Não fale só para advogados, tá? Eu preciso bater muito nessa tecla, porque os meus clientes, eu tenho que, meu Deus, já trabalhei em mais de 1.400 escritórios, gente. A esmagadora maioria, antes de eu entrar, não falava para o público-alvo. Não falava para o público-alvo. Falava para advogados. Quer saber uma verdade? Pega os grandes escritórios de advocacia. Por que que você não encontra eles nos eventos de advocacia, de direito? Porque eles estão mirando o público-alvo, tá? Estão no mercado do agro, estão no mercado tech, das big techs, estão no mercado, por exemplo, de petróleo. Então, eles constroem eventos, desenvolvem palestras para aquele mercado, porque é ali que ele vai buscar os contratos para ele. Uau! É um momento uau, não é? Então é isso. Olha para o mercado. Aqui eu coloquei mercado portuário, indústria metalmecânica, mercado da construção, né? Os educadores. Quem for fazer o masterclass do storytelling, onde eu explico a estratégia desse poder dos explicadores, tá? Eu vou contar um case maravilhoso que eu construí no mercado de educador, e o escritório simplesmente saiu de 5 advogados para quase 40 advogados, fora os administrativos, atendimento e tal, porque nós acertamos com uma estratégia fantástica na veia dos educadores. Tem muitos casos para contar, né, gente?
Agronegócio, então, tem um baita de um ecossistema. Já falei de servidores públicos. Enfim, quem é o teu público-alvo, tá? Legal. Desenhou esse público-alvo? Uma parte são para advogados, a outra parte é o público que te contrata, e no meio são aquilo que eu chamo de indicadores, tá? Já expliquei. Então, se eu estou no mercado da construção, por exemplo, né? Quem é o indicador? Pode ser, logicamente, são arquitetos, empresas de engenharia, né? E assim por diante. Então, eu posso influenciar essas pessoas para elas fazerem com que construtoras se interessem pelo meu escritório. E sempre eu vou fazer isso como? Nas palestras, construindo cafés, construindo uma série de eventos dos mais diversos tipos para acertar esse mercado que eu estou querendo, tá? Então, ainda no preparo das palestras, eu peço a vocês que muito cuidado com os slides, tá? Aqui eu só dei uma representação do advogado. Usei o Gemini, tá? Tem a assinatura do Gemini. E o Gemini, há menos de um mês, lançou o Nana Banana, tá? Todas essas imagens que vocês estão vendo foi feito no Nana Banana, tá bom? Então, essa aqui, veja que qualidade maravilhosa, né? Pedi para ser um palestrante, tá? Usando ali um headset no, né? Básico ali, para ele estar falando livre com as mãos, sem ter o microfone, muito comum em eventos maiores, né? Com mais estrutura. E atrás dele, ele é um palestrante para o mercado médico aqui, tá? Então, sempre tendo slides de qualidade, né? Aqui eu trouxe slides com mais palavras, porque eu quero que também se torne um manual para vocês, tá? Porque agora, se eu tivesse num evento falando sobre esse tema mesmo, tá? Você pode ter certeza que ia ter bem menos palavras nos meus slides, iam ter só as ideias chaves. Lembra daqueles 5 pontos principais que eu te comentei? Vai estar lá desenhado, né? E os slides todos seguindo a mesma lógica, tá? Mesmo padrão de cores, só como vocês estão vendo aqui, que é o padrão laranja que eu estou usando, né? A paleta de cores minha é a laranja e um pequeno toque de creme, tá? Só isso. Aí, claro, branco, preto, tal, mas é isso. Então, o cuidado, tá, de construir, de criar imagens que tenham a ver com o teu público. Então, digamos, gente, que eu estou falando para caminhoneiros, tá? Olha que legal, né? Conseguir ali envolver empresários do setor de logística, tá? Digamos que esse fosse meu público. O que vai ter na minha palestra? Vai ter um baita de um caminhão, né? Então, já abro a palestra com a imagem que está, como essa aqui que está atrás, que representa medicina, eu teria lá um baita de um caminhão representando o universo deles. O público, ele tem que se identificar com o que você está falando, tá? Ele tem que se conectar com isso. Ele vai pensar assim, nossa, essa pessoa ela estudou sobre nós. Não é mais um advogado que vem aqui falar de juridiquês. É um profissional brilhante, né, brilhante que está entendendo a nossa fala, está falando como nós, tá? Por trás disso tem marketing de influência, permission marketing, um monte de coisa em termos de inglês que eu não estou falando para vocês, porque eu quero falar da maneira mais objetiva, mais clara e sem ficar aqui falando um inglês furreba para dizer que eu sou um cara que entendo de tudo isso. Não preciso. Não precisa falar de marketing one-to-one e assim por diante. Já está aqui, já está evidenciado em tudo que eu estou comentando. Entenderam agora o negócio? Né? Então, não precisa você ficar só em termo técnico para dizer que você é bom. O belo, o maravilhoso, o magnético está na maneira que você conta uma história e essa história envolve as pessoas e ela tem uma solução no final, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então é isso, se conecta com a ideia principal do evento, do tema que você está falando, é um padrão estético que tem que ser adotado em todos os slides, tá? Como vocês estão vendo aqui nos meus slides. Eu falei de caminhão, digamos que o teu universo fosse o mercado automotivo. Aliás, eu queria pedir um favor, né? Me marquem lá no Instagram, gente, né? Tira uma fotinho aqui dos meus slides, me marca lá que eu faço a retribuição para vocês, né? Quer dizer, eu devolvo, marco vocês também, e assim é um jeito de crescer também na internet, tá? No Instagram.
um vai marcando o outro, isso faz com que o algoritmo do Instagram reconheça que você está se movimentando. Então, marca ali a mim, eu te devolvo maravilhosamente bem, né? Esse favor, tá bom? Então, legal, digamos que fosse ali o setor automotivo que está, o ecossistema dele, tá? Porque nós temos poucas montadoras no Brasil. Vocês sabem disso, são só 6 ou 7, né? Talvez umas 12, considerando a parte de caminhões e máquinas agrícolas também, né? Nós temos montadoras de máquina agrícola no Brasil, óbvio, né? A Volvo é uma delas, tem a divisão de máquina agrícola também. A Peugeot, se não me engano, tem, posso estar enganado, tá? Se eu estiver enganado, pode escrever aqui, não tem problema nenhum, podem me corrigir. Então, eu já chego mostrando que o carro, né, não é a montadora, mas são as empresas que fornecem as peças. Só de mostrar uma tela dessa, eles já entendem o que eu estou falando. Eu já me conectei com o público em segundos, tá? É inconsciente, ok? Ninguém vai bater palma com o teu slide, tá? Mas a pessoa pensa, nossa senhora, isso aqui é interno, tá? Isso não vai ser falado, talvez fale no final para você alguma coisa, alguém te cerca lá, toma ali um café com você no intervalo. Mas normalmente é inconsciente, a pessoa, caramba, que ideia boa que essa pessoa trouxe, né? E aí você conta uma história. Quando eu era criança, meu sonho era ser caminhoneiro. Digamos que eu estivesse ali falando para o caminhoneiro, né? Para os donos de empresas de caminhão. Meu sonho era ser caminhoneiro, entenderam? Uma história pessoal que se conecta com o tema central, é uma ideia vírus que vai entrar na cabeça do público-alvo e as pessoas vão ficar encantadas com você. É isso que eu desejo. E vocês têm que desejar também, não é só eu desejo, né? Que arrogância, né? Então, essa palestra intensa, veja, eu tô só num quadradinho aqui, né? Mas eu tô me esforçando muito para falar para vocês. Se você, para quem já me viu no palco, né? Eu fico insano dentro de um palco. O pessoal me apelidou de pastor, tá? De tanto que eu vou de um lado para o outro, berro, entendeu? Mexo, sabe? Tem várias técnicas que eu utilizo, que eu já vou mostrar aqui, né? Na segunda parte. Deixa eu ver. Vamos dar uma relaxadinha agora, né? Vamos dar uma respirada para a gente vir para o arco final do nosso pequeno encontro aqui, né? Então, uma das técnicas que eu quero dar para vocês, quando você está num evento maior, né, e você não tem tanto tempo para falar, você vai fazer marcadores de 10 minutos, tá? Então, a cada 10 minutos, você conta uma história, você quebra o ritmo, tá? Você faz uma pergunta, você olha para uma pessoa em especial, então olha em diagonal. Digamos que tenha 50 pessoas te assistindo, tá? E elas estão naquelas cadeiras, né? Naquele formato que se monta em muitos eventos, que tem uma mesa na frente, a cadeira, as pessoas normalmente colocam ali seus pertences pessoais e o seu computador, e tá lá ou trabalhando e tá te acompanhando também, né? Como a maioria faz, tá lá digitando o que você está falando e assim por diante, né? Legal. Eu já não faria isso, eu já colocaria, aliás, eu nunca fiz, né? Eu fico sempre com um caderno, se aquela palestra me interessa, eu vou anotando tudo que eu posso, tá? Agora, com a inteligência artificial, eu tiro foto das minhas anotações, peço para ela transcrever, eu sou canhoto, viu? E ela entende minha letra, vai saber como, né? Mas entende. Escreve direitinho, transcreve tudo que eu anotei e peço para não só transcrever, como para reagir sobre a minha escrita, para trazer mais dados, para referenciar aquele material. Ao final desses 10 minutinhos, eu tenho um monte, mas assim, um trabalho estruturado que eu poderia lançar um e-book, tá? 10, 20, 30 minutinhos eu teria um e-book pronto, usando humanos, usando o Gemini, ou então usando o ChatGPT e usando humanos. Gente, nós estamos numa outra época, né? Então, cada input que você tem que despertar, assim, um uau, né?
Então, a cada padrão de minutos, você dá uma pausa, né? Respira para o teu cérebro, né? Oxigenar para a gente começar. E aí, como a gente está numa pausa teórica aqui, tá? Eu quero convidar vocês para o meu evento, que é pago, mas é um valor muito baixo, perto do que eu sempre cobrei, tá? Então, tem o cupom Master15, que ele te dá 15% de desconto, onde eu vou trazer não só, logicamente, tudo que eu estou falando aqui é prévia para o evento, vai estar lá no, enfim, quem comprar o evento, lógico, tá? Na gravação vai estar lá. É, vai ter, eu vou ensinar estratégias de como se tornar um explicador, certo? O explicador, ele usa analogia, ele usa várias ferramentas que não daria tempo para explicar aqui, nem é objetivo, tá? Mas, por exemplo, um Lego. Eu posso pegar um Lego na minha mão, mostrar o Lego e explicar alguma coisa rapidamente para que aquele público que me assiste no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, se conectem com uma ideia, vírus ou com um tema central, tá? Então, ser um explicador, ele ajuda em reunião com o cliente, a fechar negócio, a influenciar as pessoas, tá? Eu estava conversando com um cliente meu que está indo para um casamento, não vou dizer aonde tá, mas é um casamento aí da elite, né? E ele está indo ele me mandou uma lista dos presentes principais, donos de empresas, e nós preparamos uma estratégia para ele. Isso é porque esses dossiê foi feito para ajudar ele a se conectar com as pessoas. Esse é um poder incrível que está presente em políticos, em grandes médicos, em grandes advogados e sim em grandes influenciadores. Gente, eu não sei vocês, tá? Mas eu queria dizer algo assim de coração. Por incrível que pareça, as pessoas estão associando número de seguidores no Instagram com qualidade de trabalho jurídico. Vocês concordam? Não é isso que está acontecendo? Ah, eu discordo. Pois é, mas os clientes estão indo para esse pessoal, tá? Então, esse pessoal que foi criando conteúdo, né? É quase uma profissão, né, gente? Esse pessoal dominou principalmente na área pessoa física, tá? Na área empresarial também está acontecendo esse movimento, porque alguns CEOs entenderam essa lógica e estão atacando brutalmente TikTok, Instagram, tal. Um grande exemplo é esqueci o nome dele, se alguém lembrar, coloca para mim, lá da CIMED, né? O próprio Bill Gates, o próprio Elon Musk, o Luciano Hang, eles se colocam na linha de frente, né? Para quê? Para construir uma imagem poderosa, magnética, e as pessoas estão associando o número de seguidores com qualidade jurídica. É inacreditável, mas é uma verdade, e se é uma verdade, nós precisamos estar nela, né, gente? Então, fica aí a ideia de vocês se inscreverem, tá? Vai ser um prazer enorme construir esse conteúdo com vocês. É esse aqui, tá? Para quem quiser, né? Essa questão de ser um storytelling jurídico, que a gente vai mergulhar a fundo, mas por trás disso é o poder dos explicadores, tá? Que é a tese vai ser um dos capítulos do meu próximo livro. Deixa eu colocar para vocês aqui o link, tá? Não percam, porque de fato é dos melhores projetos que eu estou desenvolvendo, viu? Tá aqui, ó. Coloquei para vocês aqui no chat e é só colocar o cupom 15 que tem 15% de desconto, tá bom? Já falei demais, né, sobre isso, mas é o poder de se conectar com as pessoas, né, bombar no Instagram, nos negócios, é isso aí. Bom, então vamos ali para a parte final, deve levar mais ou menos uns 30 minutos. Essa parte final ela é sobre a palestra em si. Então, até agora, eu contei histórias, eu vim mostrando para vocês a questão da ideia central, da paixão em falar,
né, das tonalidades de voz, os slides serem muito bem conectados uns com os outros, tá? Com, no máximo, dois padrões de fonte, senão vira bagunça demais, tá? Repare que nos meus slides eu coloco palavras gigantescas, né? E aí vou fazendo uma diferenciação dentro dessas palavras, um designer interno, né? Tá? Então, a gente pode estar aprendendo sempre com tudo isso. Então, em primeiro lugar, gente, assim, como eu expliquei para vocês, tá? Não importa se a minha palestra, primeira palestra foi com 17 anos, falando bem particularmente com vocês, eu fui até legal, mas eu tremia demais, tá? Eu tinha um papel na mão e fazia assim, ó. Foi quando nós fundamos a empresa Júnior da Federal do Paraná, que eu fui aluno, a gente era do primeiro ano, e eu juntei um pessoal e nós decidimos, vamos fazer uma empresa júnior aqui dentro? Pessoal, vamos, enfim, virei presidente, né? E aí tinha que falar em público. E eu era uma pessoa tímida. Eu nem sei de onde veio esse negócio, tá? Mas veio, né? Veio. E muitos de vocês vão descobrindo aos poucos esses talentos, né? Então, eu faço até hoje algo importante, né? Por exemplo, eu dei uma palestra aqui no no Tribunal do Trabalho, aqui em Curitiba, tá? Tinha dois juízes do meu lado e a público era um público de advogados trabalhistas, tá? Com dois juízes. O tema que eu falei era inteligência artificial na advocacia trabalhista, tá? O que que eu sempre faço antes? Eu vou lá e treino a minha palestra, tá? No espelho. Então, eu ando, eu modulo ali, né? Eu vi onde é que era, tá? Vi que tinha ali um palco, um espaço bom para eu poder andar, para poder falar com liberdade, tá? Os slides estavam projetados em dois telões mais para frente, né? E um grande para trás. Beleza? Então eu fui me situando, tá? Mas eu treinei um dia antes no espelho, sabe? Treinei. E vi que tinha algumas coisas que estavam erradas nesse treinamento. E aí você vai lá e melhora, tá? Então, por mais experiente que eu seja, eu encaro que a palestra é algo profissional para mim. Não tô lá a passeio, tá? Não tô lá improvisando. Eu tô lá para dar um show. Então, eu treino os pontos chaves, tá? Não dou a palestra inteira no espelho, mas eu dou o início dela, dou o final dela, dou pontos chaves para ir testando. Eu estou sozinho, tá? Não tem ninguém me ajudando. Estou falando no espelho, tá? Legal. Chegue primeiro na palestra, se possível, né? Conversa com as pessoas. Olha, eu vou falar sobre inteligência artificial no trabalhista. Como é que está o teu escritório? Ah, a gente está muito ruim lá. Ninguém ali mexe com isso, tal. Estou muito básico. Falei, vocês têm robô GPT? Não, nem sei o que é isso. Legal, anotei. Eu vou com papel mesmo, cara. Vou abordando as pessoas ali. Ah, Bertozzi, te conheço. Poxa, que legal, troquei cartão com a pessoa, né? Conversei sobre como é que está aí dentro do escritório dessa pessoa, anotei ali, né? E anotei no cartão dela, potencial cliente. E de fato se tornou um cliente depois, tá? Então veja que a palestra, ela é não é só um palco para você gerar autoridade, mas é um ambiente de influência que você vai construir, tá? Então, não é chegar lá todo pomposo, sentar lá, não sei o quê, falar a tua fala e vai embora. Não, não. É o composto inteiro, tá? Então, treine sim, e mesmo eu treinando, quando eu começo, eu blá, 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 falo esses meus 10 segundos que ninguém entende, e depois eu começo a falar de uma maneira, num português mais correto, com a tonalidade que eu desejo, tá? Mas o meu medo é tão grande quando me passam a palavra, né? Que eu preciso, por exemplo, segurar, se eu não estou com headset, eu não estou, né, com um microfone de lapela, microfone de mão, por exemplo, eu seguro ele no peito, porque se eu deixar na frente da minha boca, vai estar tremendo a minha mão. Então, coloca no peito e vai embora, cara. Não vai tremer tua mão. Já está presa aqui. É um truque de palestrante profissional. Eu canso de ver advogado, inclusive famoso, chega lá e tá com a mão assim, ó. Normal, gente. Falar em público não é fácil, né?
Não é fácil. Ainda mais público jurídico, né? Imagina, como é que você faz todo mundo prestar atenção em você? Tem vários truques, como eu disse, né? Mas vamos lá. Coloca, eu sempre levo a anotação no meu bolso, de uma frase de impacto. Às vezes eu estou escutando um palestrante antes de mim, na mesma mesa, inclusive, às vezes. Eu estou lá anotando. De repente a pessoa fala um negócio, desperta no meu cérebro algo, eu vou lá e anoto e modifico a minha entrada. Como o doutor, né, como o ministro Aires Brito acabou de comentar, pá, 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 pá. Lógico, eu estou entrando na fala anterior, me conectando com o ministro, isso é um caso real, tá? Me conectando e aí jogando para a plateia o que eu desejo. Claro que é magnético, tá? Legal. Estabilize, olhar em diagonal. Olhar em diagonal foi um dos melhores truques que eu aprendi na minha vida, tá? Então, digamos que você está numa plateia grande, mas serve para plateias menores também, tá? Então, quando você olha em diagonal, para toda aquela fileira que você olha em diagonal, todo mundo acha que você está olhando para ela, para a pessoa, e você não está olhando para ninguém, na verdade. Mas você tá, vira, eu sempre faço isso, eu viro para a direita, viro para a esquerda, né? Às vezes eu me fixo em alguma pessoa, a gente chama de pessoas de segurança, tá? Às vezes é pessoa que tu conhece e tal. Fazia muito isso com a Lara. Não é mesmo, Lara? Fazia viés de confirmação, tá? Aí você faz assim, para você. Ela responde algo, ela responde com o corpo. Olho lá no fundo. Lembra das anotações? Eu pego também, no meu caso, eu pego, a doutora trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com área empresarial, etc. Eu faço societário. Eu vou lá e anoto. Doutora Ana, doutora Ariane faz tal coisa. E assim, claro, não dá para entrevistar todo mundo, tá? Mas eu tenho uma amostra das pessoas que estão lá. Eu peço o tamanho do escritório. Ah, quantos advogados tem? Ah, eu tenho 8, tenho 50, tenho 100. Sou da área de massa, Bertozzi, área bancária, cara, eu vou anotando. E ao longo da palestra eu conecto eles, tá? Tá preparado na palestra, com anotações minhas, por exemplo, que eu tenho que falar da pessoa que eu conversei. Não é mesmo, doutora Ariane? Então, como a doutora comentou que o seu escritório, pá, 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 sabe? E aí conecto uma frase-chave. Para aquela pessoa, ela se sente, uau. O Christian Anderson diz assim: toda palestra ela precisa ter um momento uau, tá? Vocês viram muito dos coachings aí, tá? Puxava as pessoas para o palco, tal. Para quê? Para dar experiência para quem está assistindo? Não, para a pessoa que veio no palco. Aquilo foi planejado com antecedência, tá? É muito inocente quem imagina que é feito por acaso. Você mapeia isso na inscrição, né? Então, como eu disse para vocês, quanto mais vocês dominarem o composto completo, vão gerar esse momento uau, tá? Legal. Então, olhar em diagonal ajuda muito, cronometrar o tempo faz muito sentido, tá? Contar uma história em arco de 10 ou de 18 minutos, ou até de 20. Então, no meu caso, o que eu dei para vocês é arco de cada 10. Já contei várias histórias para vocês no arco de 10 minutos. Talvez vocês não estão percebendo, mas eu já contei várias histórias em arco de 10 minutos. E vou continuar até o fim fazendo isso, tá? Porque é uma maneira de você prender as pessoas, assim como as imagens, tá? Então, quando você começa uma palestra, qual é o gancho inicial dela, tá? Constrói isso com calma. É uma história impactante, né? Eu contei a história lá, eu fiz exatamente o que eu estou falando aqui agora, né? O gancho inicial. Qual foi o meu gancho inicial ali? Eu contei uma história, com começo, meio e fim, com clímax, que foi o fato de eu ter ido numa palestra em que eu aparentemente tinha fracassado. Então, eu passei por toda a conversa de storytelling, em 3 minutos girei o clímax, né, onde eu fechei 4 contratos de 5 pessoas que participaram, e para falar a verdade, 2 anos depois, o quinto me contratou. Então, foi 100% de êxito naquela palestra. 250 mil, somando todos os 5 contratos, foram colocados na minha mesa, né?
Então, palestrante é trazer dinheiro para casa. Ponto. Então, comece com isso, tá? Os 30, 60 segundos da tua palestra, elas vão dar o início de tudo. Tem estudos que mostram, pena que eu não trouxe, esqueci, tá? Perdão. Mas no Masterclass eu mostro, tá? Que mostra tudo o que acontece com o cérebro das pessoas durante uma palestra. Tem pesquisa sobre isso, tá? Então, o grau da atenção delas está no máximo no início. Então, se tu começa lá sentado, olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Bertozzi, estrategista, já trabalhei para 1.400 escritórios. Quem que aguenta um inferno desse, cara? Eu fico indignado mesmo, tá? Ah, fico. Essa, sabe, essa voz morna, molenga, ninguém aguenta, cara. Chega arrebentando, meu amigo, minha amiga, tá? Vocês são capazes de chegar lá e chutar tudo, né? Eu sempre disse para os meus alunos, por exemplo, que eram estudantes, né, na faculdade, gente, quando você tem um trabalho para apresentar, arrebenta a gente, arrebenta. Imagina, a gente tinha retroprojetor, né? Quem é mais novo aí nem sabe o que que é essa desgraça. Mas a gente ia lá e fazia desenho no retroprojetor. Sempre. Um baita de um trabalho aquilo lá, para fazer aquilo, né? Para quem é da época, aí não sei se tem alguém da época minha, sabe muito bem quão difícil era aquilo, né? Mas a gente fazia, espantava os professores, muitos deles nos ofereciam vaga nas empresas deles, tá? Uau! Os melhores oradores sempre vão se destacar, ok? E eu não era orador natural, tá? Eu aprendi na marra, na força do ódio, porque eu precisava e porque eu era apaixonado por uma estudante. Eu estava no primeiro ano, ela estava no segundo. Eu falei, meu Deus do céu, todo mundo fala que ela é a princesa da Federal. Como é que eu vou conquistar uma mulher daquele nível, sendo eu que tinha um chevetinho todo ferrado, tinha batido uma porta, não abria a porta do passageiro, tá? A pessoa tinha apelidado de Beringas Móvel, porque eu falei sobre berinjela, me lasquei, né? Ele tinha uma cor verde, era um chevette horrível, mas era meu, né? Mas eu tinha batido ali, tinha encoxado num caminhão e ficou meio que, sabe, amassado para dentro e a porta não abria, cara. Como é que eu vou conquistar uma mulher daquela? O pai, dono de, lá em Guaíra, né, dono de grandes fazendas, tal. Meu Deus do céu, bicho, tô, tem, eu vou desistir. Vou desistir nada. Fui lá, construí, propus um evento na Federal chamado Reciclando Marketing, né? Virou um evento gigantesco, gente, né? E eu fiz tudo o que eu pude para influenciar umas amigas dessa moça, né? Não vou dizer nome aqui, para ela estar no evento. E adivinha quem estava no palco? Um moleque, mal tinha feito 18 anos, calouro na Federal, né? Com o microfone na mão. Do meu lado, Washington Liveto, para quem conhece, né? O grande mestre da comunicação brasileira, dono da W Brasil. Lembra? Pipoca na panela, não deixa arrebentar. Não é isso? Uau, cara. E claro que isso encanta as pessoas, não encanta? Eu era só um moleque, só fui fazer apresentação, eu não tinha condição de dar uma palestra num evento onde tinha grandes nomes, tá? Mas eu era o realizador do evento ah, junto com professores da Federal. Será que eu preciso explicar que eu conquistei ela? Não. Nossa, que horror! Tá, meu Deus do céu! Ué, na época era o que eu tinha, né? Não estava mentindo. Eu mostrei poder, só que era um outro poder, não tinha nada a ver com dinheiro ali, tá? Então, pela paixão, pela necessidade, eu me tornei orador. E vocês também vão ser, vocês são treinados na faculdade para isso, tá? Vocês fazem sustentação oral, beleza, mas tem que ter técnica. É chegar lá e blá, 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 aquela voz molenga lá, não, tá?
Eu quero vocês, para quem é mais engraçado, eu não sou. Eu sou engraçado na vida pessoal, tá? Se forem meus amigos aí tomar um café, vocês vão gargalhar junto comigo. Eu tenho duas personalidades. Eu falando em público, eu não sou engraçado. Eu solto sem querer uma piada, tá? Mas é muito sem querer. Aí todo mundo dá risada, tal. É sem querer, tá? Realmente é sem querer. A primeira e única vez que eu treinei para fazer uma piada foi lá na OAB de Goiás, um grande evento da OAB estadual, né? Toda. É, tinha 600 pessoas lá do evento. Ao final, tinha o show do Jota Quest e eu preparei uma piada. Ninguém riu, cara. Zero risada. Aí eu voltei a ser agressivo de novo, né? Porque realmente eu fico mais confortável. Então ninguém ia dar piada. Depois eu, sem querer, fiz todo mundo rir. Falei, ué, mas que raio é isso, né? Para entender, né? Me preparei para contar uma piada, não deu certo. Aí no involuntário dá certo, então eu vou ficar com a minha personalidade dominante. Qual que é a tua? Lembra que a pergunta inicial lá? Quem é você, né? Quem é você? Doçura e fofura não combina muito bem com palestra de alto impacto, né? Você pode ser fofa, pode ser uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, uma pessoa legal, mas leva para a palestra intensidade, beleza? Acho que já ficou bem claro isso, tá? Então, nesse início de alto impacto, você tem que despertar interesse no teu público-alvo para te acompanhar até o final, né? Então, emoção contar uma história pessoal, né? A relevância, algo relevante, uma pesquisa que foi relevante, por exemplo, né? É uma promessa que você vai fazer, vai resolver um problema do endividamento dos produtores rurais, beleza? Né? Um dado impactante, por exemplo, uma pergunta: se você pudesse reduzir 40% do risco da sua empresa, o que você faria? Aí você vai lá, continua, conta a história e dá a solução. Quem está assistindo, caramba, eu preciso dessa doutora para cuidar da área ambiental da minha empresa. Estou precisando. Ela entende, tá? Legal, né? É muito legal, cara. A micro história pessoal, eu contei aqui, né? Frase, conflito e virada. Contei para vocês, no mínimo, três histórias que fazem exatamente a micro história pessoal que contei para vocês. Exatamente. Uau, né? Interessante, né? Então, vou dar um exemplo de começo de alto impacto, tá? Vou lá, vamos preparar aqui. Meu público-alvo são diretores de empresas do agro, são gerentes ali das regionais dessas empresas do agro. Temos também alguns produtores ali, e todos têm uma única preocupação: endividamento agrário que não para de crescer, tá? E eu sou um especialista nisso, em dívidas agrárias, ok? Então, passei para vocês o avatar do meu personagem e vou falar como é que eu começaria, tá? Dizer que, né, me chamaram lá, Rodrigo Bertozzi, que vocês sustentam esse país, sustentam outros países, como que com tudo que vocês produzem. Vocês já enfrentaram tempestade, as maiores dificuldades que quem não é do agro não compreende isso. Vocês sustentaram as suas famílias também nos melhores momentos e nos piores momentos. E eu vou ajudar vocês a sair do endividamento para garantir tranquilidade e futuro para você, para sua família e garantir a continuidade do seu negócio, tão importante para a sua família, importante para as pessoas que te cercam e para o nosso país. Deixa eu sair do personagem, né? Vocês compreendem? Eu de pé, falando desse jeito, com uma frase de com um início de alto impacto. Isso não deixa as pessoas em choque? Hum? Deixa, né? Claro que deixa. Então, essa. Agora, vamos fazer diferente, tá?
Vocês sustentam esse país, sustentam outros países que produzem. Viu a diferença de tonalidade de voz? Eu nem sei fazer o personagem molenga ali, tá? Mas vocês leiam ali como um personagem mais calmo, mais tranquilo, tá? O meu jeito é esse dois aqui, tá? É martelada e fala magnética, tá? Então eu dou martelada no público. Dou martelada para chamar a atenção deles com a energia que eu transmito. Isso é tão intenso, gente, que depois eu mal consigo andar, tá? Pra vocês terem noção. Eu jogo tanta energia que depois eu não aguento. Depois eu vou pro hotel, vou, quase desmaio, né? Fico muito fraco, porque eu jogo tudo que eu tenho ali, porque eu sei que aquele momento vai me trazer muitas coisas boas, tá? Legal, né? Essa imagem aqui, para quem percebeu, sou eu que estou pilotando o trator, né? Imagina, eu acho que eu não sei fazer isso. Isso aqui foi criado no Gemini, no Nana Banana, já está incorporado, tá? É só clicar lá em criar imagem. Aí eu pedi para fazer um trator, uma colheitadeira comigo dentro e na lateral escrito Bertozzi SA, beleza? Então, se fosse para o público-alvo, né? Eu iria deixar esse trator bem grandão, enorme, e colocaria uma fonte como essa gigantesca aqui, que é a Impact, tá? Estou usando a Impact e estou usando a Poppins. Então, estou usando só dois tipos de, como eu disse no início, né? Estou usando só dois tipos de fonte no meu projeto aqui, tá? Legal, né? Então, assim, o pessoal vai achar engraçado. Pô, então, é um contraste. Então, de um lado tem uma imagem que está eu pilotando, os caras ficam lá, ué, será que isso é verdade? Foi o Maiá que fez essa imagem? E aí contrasta comigo brutalmente martelando lá dados, falando com força, né, defendendo a causa deles, tá? Isso pode ser feito para qualquer público, né? Então, por isso que eu falei da paixão, né? E aí você continua ao longo dessa palestra, né? Quase derrubei aqui o abajur, acredita? Você dá uma continuidade poderosa. Olha que imagem dessa mulher. Eu estou encantado. Olha o poder que exala dela, né? Então, a roupa, o jeito que você olha, né? O jeito que você caminha ali no lugar, pode ser no teu condomínio, tá? Com as cadeiras ao redor de você. Pode ser em qualquer lugar, entende? A postura, né? Então, você corrige a tua postura, você tem esse olhar forte. Como que não vai ser magnético, gente? Quem é da área criminal é quase que, né? É quase que é um ator e uma atriz de teatro, né? De cinema, ok? Quem é da área criminal já faz isso na sustentação, mas às vezes não faz isso em palestra. Mas está aqui, para mim a imagem dessa mulher é tudo de bom, cara, tá? Então vamos lá, a ideia central, toda a linha conectada, frases de impacto, tudo que eu usei hoje, tá? Você vai usar também. Então, qual é a ideia que você quer espalhar? Tá? Eu vou insistir novamente. Aqui a ideia central minha é tornar os senhores e senhoras melhores palestrantes do que já são. Pronto, ponto. É isso. Então, essa ideia central está permeando toda a minha fala desse curso, tá? Então, por quê? Porque ela tem uma ideia central, ela tem linha de conexão, eu conto storytellings, que são as histórias curtas, e tenho frase de impacto. Beleza? É isso aqui. E tem meu tom de voz também. Então, qual é a única coisa que você quer que a audiência lembre? Qual que é o fato memorável? No meu caso, é que vocês se tornem autoridades naquilo que fazem, tá? Autoridades diante do público que compra o teu serviço. Ser admirado pelos colegas de trabalho como um profissional que é brilhante e que arrebenta em qualquer lugar. Se vocês têm que gravar algo a meu respeito e a respeito do meu trabalho e dessa palestra, é isso. Autoridade projetada para o mercado. Fechou? Pontos a cuidar. A maldição do juridiquês realmente é um negócio
que pega mesmo, né? Dependendo do público. Tá no público de advogados, nossa, eu vou abusar do juridiquês. Eu acho que é exatamente o contrário. Minha opinião é o contrário. Assim como a opinião de grandes profissionais que já me disseram isso, grandes advogados, homens e mulheres brilhantes, tá? Me disseram que é exatamente o contrário, né? E quando precisa, eles vão a fundo, mas eles vão a fundo contando história, fazendo você se. Uau, cara! Que professora brilhante! Que professora incrível! Sai lá, nossa, eu quero estar perto desta pessoa. Legal, né? Show de bola, né, gente? Como eu falei, tem uma outra coisa que precisam cuidar, ainda mais em palestras mais curtas, tá? Não é meu caso. Aqui eu tenho bem mais tempo, ok? Mas palestras curtas, você tem que cuidar se você vai muito no detalhe, tá? O detalhe você pode entregar um e-book no final. Você pode colocar um QR Code, né? Peça para quem é da área de marketing te ajudar, coloca um QR Code, tá? Na tua palestra, as pessoas vão lá, né? Pega um celular e baixa o material. Eu testei isso aqui no evento, né? No evento que eu estava presencial na Justiça do Trabalho. Lembrando que eu não sou advogado, tá? Não sou advogado, sou administrador, mas eu não sou advogado, mas sou chamado para evento em tudo que é lugar, né? Veja que curioso, né? Como a autoridade, ela se sobrepõe a muita coisa, né? Bacana isso, né? Até porque o meu negócio não é ser advogado, o meu negócio é ajudar vocês a construírem seus negócios, a se desenvolverem cada vez mais com habilidades, com soft skills, né? Tornar os escritórios mais fortes e poderosos. Esse é o meu negócio. Mas a inteligência artificial chegou. Eu tenho um livro de 2017 sobre inteligência artificial, quando eu trabalhava com a IBM Watson, né? Foi uma porcaria, tá? Fracassei e perdi R$ 150.000, inclusive. Não tem só história boa para contar, tem história ruim também, que não tem clímax, não. Clímax é que eu quebrei, né? Lasquei o dinheiro lá bonito. Por quê? Porque não funcionava. Só isso, né? Agora vem o chat GPT, a OpenAI, que revolucionou tudo, né? Uau! Então, gente, lá, né? Eu fiz tudo que eu disse aqui. Eu estudei, eu olhei, fiz o negócio. E na palestras anteriores à minha, por ser um público, sabe, de um nível muito alto, não paravam de falar nas palestras dos outros. Então, estava lá a pessoa falando molenga, né? Sem impacto. Aí levantava aqui uma senhora, aí levantava outra, aí saía outra pessoa, aí ia no banheiro, e não sei mais o quê. Quando eu cheguei, nesse meu estilo pancada martelada, ninguém se movimentou mais. Era um silêncio total. É técnica. Eu não sou bom, tá? Não sou um orador brilhante. É pura técnica. Tanto que quando eu estou ali em algum lugar, eu trabalho voluntário, alguma coisa, levante-se e se apresentem. Gente, não seria a coisa mais fácil do universo? Eu me tremo todo. Meu nome é Rodrigo Bertozzi, eu trabalho com blá, blá, blá. Nossa, é horroroso, cara. Meu coração fica bum, 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 porque eu não sou orador natural. Eu sou orador de preparo, de técnica, tá? Só. Mas isso é suficiente para muita coisa, tá bom? Então, toda vez que você, para a gente ir finalizando, né? Temos mais só alguns minutos. Toda vez você tem que resolver um problema. Aí eu gerei essa foto no Gemini de novo, tá? Como eu disse, todas as fotos que eu estou usando foram geradas no Google Gemini. E façam o mesmo, tá bom? É um problema. Então, qual é o problema que eu tenho que resolver? Tirar vocês da inércia, colocar vocês fazendo coisas que dão dinheiro, trazem negócios e fazem as coisas acontecerem através da oratória, através da posição de autoridade. Fechou? Como é que eu posso fazer isto? Né? Então, eu preciso resolver um problema. Na tese de vocês, na palestra de vocês, qual é o grande problema que você tem que resolver? Apresenta o problema e, na sequência, apresenta a solução, tá? Aqui eu só estou invertendo porque eu estou explicando como o que vocês têm que fazer aí na prática. Então,
fazer cafés, provocar uma palestra aí numa região que você se encontra, né? Se você participa de alguma associação, né, um BNI da vida, né, que sempre tem lá a oportunidade de falar, sabe? Tenta influir, tenta fazer um evento teu lá dentro, sabe? Tenta ser dominante onde você está. No começo, é claro, você começa lá de baixo, né? Depois você vai graduando cada vez mais. É igual arte marcial, você vai graduando e vai subindo, né? Show de bola. Não perca a oportunidade de se oferecer também. Já cansei de fazer isso. Eu ligava na OAB, ou alguém ligava, o assistente minha ligava, pedia para falar com o diretor da ESA. Não, para falar com a pessoa que sempre está lá na OAB, né? Passa, passa presidente, passa um monte de gente, mas aquela pessoa está lá 10, 15, 20 anos. Ela é que manda de verdade, tá? Toda associação tem essa pessoa. Então, eu vou lá, descubro quem é e mando o meu currículo, mando lá que parece que eu posso fazer. Nossa, que interessante, você pode falar disso? Posso. É muito caro, a gente está com verba baixa. Não, me dá a hospedagem, me dá a viagem e alimentação que está fechado. Pronto. Com essa conversa, eu fui para 25 das OABs. Não estou nem contando as subseções, tá? Estou falando só das capitais. Foram 25, né? E voltei várias vezes, inclusive, né? Muitas e muitas vezes, dependendo do lugar. Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, putz, nem vou ficar falando isso aqui, não interessa. É, Nossa, Bertozzi, ninguém me chama para o evento. Já aconteceu comigo várias vezes, tá? Então vai lá e faz o teu evento. Começa com um webinar, que nem isso aqui, né? Desenvolva um workshop com 3 palestrantes. Tenta achar patrocinador. Está acontecendo com o meu cliente agora. Finalmente eu convenci. Tem a NR1, não é? Sobre saúde mental nas empresas, que agora as empresas vão ter que cuidar da saúde mental dos funcionários. Vai entrar em vigor, se não me engano, agora em janeiro. Podem ficam à vontade para me corrigir, né? E aí o escritório ele quer, sabe, de alguma forma colocar isso nas empresas, tá? Então, qual foi a estratégia? Para cima dos recursos humanos. Então, é um evento que nós conseguimos uma grande cadeia de supermercados. O diretor de pessoas vai falar no evento, o advogado vai falar no evento, e nós temos também uma consultora de pessoas que vai falar no evento. A ideia, o que que é? Provocar, captar, né, clientes, posicionar a marca do escritório como escritório que está pensando, sim, em ajudar as empresas que estão necessitando aí. Está todo mundo em dúvida sobre como é que isso aí vai funcionar e é o momento certíssimo para entrar com tudo, né? Então, é muito legal, sabe, gente, quando a gente vai desenvolvendo essa habilidade, né? Deixa eu só ver o que ele já comentou. Nossa, gente, não estou conseguindo conectar aqui. Que absurdo, né? É que está muito grande, assim, eu não consigo diminuir a minha fonte, né? Mas, enfim. Então, apresentei o grande problema, né? Que eu já fui dando a solução ali, né? Vocês vão lá, criam seus eventos, fazem lá, se movimentam, chamam alguém para fazer um bate-papo ali no Instagram, né? Uma live no Instagram com 2, 3 pessoas, tá? Então, o tema, ele tem que falar muito com quem você está para o teu mercado. Então, se eu sou um advogado trabalhista empresarial, tá? O meu alvo são recursos humanos. Então, agora tudo bem, tem NR1. Antes, eu usava muito o conceito da felicidade, tá? Para os meus clientes desenvolverem palestras. Eles têm muita dificuldade de desenvolver palestras que não falem só do jurídico. Muita dificuldade. Agora nós temos o quê? Temos o chat GPT, o Gemini Humanos. Vai lá, coloca a tua dor, pede para ele resolver, para ele montar para você ali, né? Sugerir tema, sugerir subtema e assim por diante, tá? Aí facilitou muito para os clientes. Ok? Eu criei um robô, inclusive, que vou mandar para vocês que estão aqui comigo, e claro, vou mandar para quem está me marcando também, né, no Instagram. É um robô que eu construí dentro do Gemini para fazer storytelling, tá? Para ajudar os palestrantes a desenvolver
suas palestras, desenvolver os temas mais interessantes. Então, se eu sou tributário, estou falando para a área fiscal, estou falando para o departamento jurídico, tá? E para os contadores. Se eu sou trabalhista, estou falando para o RH, né? Se eu sou da área ambiental, estou falando com engenheiro florestal, com agrimensor, com agrônomo, porque eles vão me indicar grandes fazendeiros, grandes produtores rurais, não é isso? Conflito de terra e assim por diante, tá? Então, tenta ser diferenciado, muito importante. Então vai lá, lembra, né? Constrói de um lado no jurídico e constrói do outro no público-alvo. Não tem como isso dar errado. Mas isso é igual começar a academia, que aliás eu comecei ontem, tá? Eu tô todo arrebentado aqui, eu não consigo nem me mexer, mas estou aqui com vocês, tá? Com toda a garra possível. Tô com dor no corpo todo. Eu tenho uma doença chamada aracnoide adesiva, né? Então, a gente tem que sobrepor a todas as dificuldades e mandar bala, tá? Então, se eu construir até agora ali um caminho, né, um grande problema, e no caso o endividamento ali dos produtores rurais, das empresas do agronegócio, que estão sofrendo muito, tá? Muito mesmo, vai piorar. Então, olha assim, demonstre um caminho a ser percorrido, mostre uma solução sensacional. Aqui é o ponto de virada da palestra, tá? Então você começou marretando, falando, mostrando o problema, né? Falando frase de impacto, agora vira. Agora vem a solução, para daí você encaminhar para o final. Aí, Plato, todo mundo vai adorar, né? Vai adorar. Então, dentro do desenvolvimento, sempre procure fazer três subtemas-chave, tá? Mais ou menos o que eu fiz aqui. Quando vocês forem ler o material, nossa senhora, não é que está lá os três subtemas mesmo? Não tinha nem percebido. E é isso, não é para a pessoa perceber, mas é para você, que é o palestrante, o orador, desenvolver os subtemas, como se fossem pequenas caixas que você abre, tá? Eu devo ter aberto umas 4 caixas aqui ao longo da nossa conversa. Se nós tivéssemos menos tempo, eu abriria 3 caixas muito rápido, tá? E já engataria para indo para o final. Porque eu teria lá 30 minutos, 40 minutos, 18 minutos, tal. Então você vai modular em cima do tempo que tu tem, tá? Legal. E aí, claro, né? Você trouxe o problema, você trouxe os vilões desse problema. É o governo, o que que é? Né? É o vizinho que está incomodando? O que que foi que aconteceu? Né? Então, eu venho para o clímax, tá? Estou aqui fantasiado né, de mago, sabe? E também feito no Gemini, né? Coloquei uma foto minha e pedi para fazer um mago, né? Tá aqui. Então, a conclusão memorável, né? Uma frase forte que você vai falar ali no final, um tom intenso na voz, gesticulando, né? Imagina, eu estou sentado num quadradinho, né? E estou gesticulando sem parar, tá? Eu estou usando força física além da voz. Eu quero que vocês façam isso, tá, gente? Por menor que seja o público, tá? Não se impressionem com isso. Dê um show todas as vezes, ok? Você tenha certeza que é muito legal. Então, ao final da palestra vem o teu clímax, né? Lógico, que seria a conclusão. No meu caso, né? Faltando só mais uns 3 minutinhos, no meu caso é isso. É trazer algo memorável, é trazer um conceito vírus. Eu já falei para vocês qual que era o meu projeto, né? Autoridade jurídica projetada para o mercado. Para o mercado jurídico e para o mercado que te compra. Ponto. Este é o conceito vírus que eu trouxe para vocês, é o arco de fechamento meu, tá? E eu quero que vocês se tornem explicadores, tá? Aí vai se conectar tudo que eu estou falando com o quê? Com o Masterclass lá do storytelling, do poder dos explicadores, tá? Não ignorem, porque realmente tudo está mudando. A inteligência artificial está entrando de forma matadora dentro dos escritórios. Eu tenho muito receio, realmente. As equipes de baixa monta, equipes que fazem o trabalho do dia a dia, elas vão perder seu trabalho rapidamente para IA. Quem duvidar disso não entende nada do que está acontecendo, mas não entende nada mesmo.
Ah, eu não gosto de usar o chat GPT. Meu Deus, você não tem ideia o que está acontecendo no mundo das IAs, tá? É muito poder, gente, que está vindo, tá? São várias soluções que estão sendo criadas e acopladas aos softwares. Então, não tem escapatória. Então, ao ser orador, eu também estou me defendendo da idade, me defendendo de ter uma bolha da invisibilidade me cobrindo, mostrando meus reais talentos e as minhas garras, tá? Então é isso, eu quero jogar ideia vírus para vocês de maneira matadora, né? E para finalizar, trouxe só um checklist de explicador, né? Que é, vocês veem muito isso no dia a dia dos vídeos, tá? Então, olhem os vídeos que viralizam e vocês vão perceber que tem o gancho viral de 3 segundos, quer dizer, ali acontece algo muito rápido, é uma frase curiosa, né? É uma lei, por exemplo, que surgiu. Acompanhem não só advogados, mas vocês acompanhem mesmo, tá? Mas como observadores, vocês estão não ali para ver só o conteúdo, mas ver como é que como aquela pessoa que tem 1 milhão de seguidores faz. Você tem que aprender com eles, né? Então, esse é um checklist rápido, tá? Então, eu tenho uma história, tem herói nessa história, tem vilão, qual é o conflito, qual é a resolução. Claro que eu vou ensinar no Masterclass, tá? Mas fica aqui. Qual é o momento uau que nós vamos fazer? Numa conversa de bar, num churrasco, numa apresentação para um potencial cliente para o escritório. É o poder da explicação, tá? É como você explica aquilo para aquela pessoa. E depois você vai treinar a sua equipe para ser a sua semelhança. Todo sócio tem que treinar a sua equipe pelo menos 20 a 30 minutos por mês, tá? No mínimo. Mais do que isso é meio exagerado, tá? Mas podemos chegar até seus 40 minutinhos ali, tá? Alto impacto, muita animação e, claro, né? Tenho que permitir que essas pessoas cresçam dentro do meu negócio. Então, também não vai adiantar nada. Mas se você quer algo bem feito, você tem que ensinar as pessoas a fazerem. Ah, mas eu já faço isso, Bertozzi. Você faz é de orelha. Você não faz como um treinamento formal. Os escritórios que implementam o treinamento têm mais procedimento, têm mais profissionais que ficam no escritório e tem mais pessoas que desejam ser sócio do negócio. Por quê? Porque estão sendo treinados pelos sócios, estão sendo mentorados por eles. Quem que não quer, né? Quem que não quer quando está começando a aprender um negócio? Então, veja que ser palestrante é para dentro e para fora. É o marketing jurídico em um pedaço da sua essência e é o endomarketing jurídico quando é para dentro do teu negócio. Seja um departamento jurídico, seja o teu próprio escritório, tá? Estude com os melhores do TED Talks, crie, né, construa o roteiro da palestra, treine e finalize. Está aqui um checklist para você acompanhar, tá? Então, gente, eu queria agradecer a todos vocês por estar aqui comigo até agora, né? Passei 9 minutos do tempo estimado, porque era das 7h30 até as 9 horas, então tudo certo. 9 minutinhos a mais acabei passando, né? Mas, gente, meu muito obrigado, tá? Vocês estarem comigo aqui. É um prazer enorme poder trazer conhecimento, poder apostar que vocês vão construir algo fantástico, tá bom? Quem quiser continuar a conversar, joga lá no Instagram, vai lá comigo, @Rodrigo Bertozzi, como está aqui. Convido vocês novamente para a Masterclass, tá? Então, é um aprendizado contínuo. Nunca a gente vai desistir desse aprendizado contínuo, tá, gente? Meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, tá? Escrevam para mim ali no Instagram, escrevam aqui também se vocês gostaram, fica à vontade aí para falar. De fato, é sempre um prazer muito grande, tá bom, meus queridos? Então, espero que vocês tenham gostado mesmo, que apliquem aí na prática e quero encontrar vocês em breve, tá? Então, meu nome é Rodrigo Bertozzi, estrategista em negócios jurídicos, inteligência artificial e marketing jurídico, tá? Sempre ao dispor de vocês. Um grande abraço. Até a próxima, né, pessoal?
Meu, muito obrigado, viu, gente? Deixa eu parar.